Uma antologia de leituras das palavras de Deus Todo-Poderoso. Vocês deveriam pôr de lado as bênçãos do status e entender a vontade de Deus de trazer a salvação ao homem. Para o homem, não é possível que os descendentes de Moabe sejam completados, e eles não estão qualificados para isso. Por outro lado, os filhos de Davi certamente têm esperança e estão seguramente capacitados para serem completados. Se alguém é descendente de Moabe, ele não pode ser completado. Mesmo hoje, vocês ainda não conhecem o significado da obra que é feita no seu meio. Até esta etapa atual, vocês ainda mantêm suas expectativas para o futuro em seu coração e relutam em renunciar a elas. Ninguém se interessa em saber por que Deus optou por operar precisamente em vocês, o grupo mais indigno. Então essa obra é feita de forma errada? Essa obra é um lapso momentâneo? Por que Deus desceu precisamente para operar entre vocês, se ele sabia há muito tempo que vocês são os filhos de Moabe? Vocês nunca pensam nisso? Deus nunca considera isso quando faz sua obra? Ele se comporta de uma maneira impetuosa? Não sabia ele desde o início que vocês são os descendentes de Moabe? Vocês não sabem ponderar essas coisas? Onde foram parar as suas concepções? Aquele pensamento sadio de vocês se tornou desajustado? Onde foram parar a esperteza e a sabedoria de vocês? Será que vocês têm uma postura tão magnânima que não atentam a uma questão tão insignificante? A mente de vocês é muito sensível a coisas como suas perspectivas futuras e o próprio destino, mas é entorpecida, estúpida e totalmente ignorante quanto a qualquer outra coisa. Afinal, em que é que vocês acreditam? Em suas perspectivas para o futuro ou em Deus? Você não está acreditando apenas em seu bom destino? Só em suas perspectivas futuras? Quanto você compreende agora do caminho da vida? Quanto já alcançou? Você acha que a obra que é feita hoje nos descendentes de Moabe é feita para humilhar você? Ela é feita propositalmente para expor sua feiura? É feita propositalmente para fazer vocês aceitarem castigo e depois jogá-los no lago de fogo? Eu nunca disse que vocês não tinham futuro, muito menos que teriam de ser destruídos ou sofrer perdição. Já anunciei tal coisa publicamente? Você diz estar sem esperança, mas essa não é uma conclusão própria? Não é o efeito de sua própria mentalidade? A sua própria conclusão conta? Se eu disser que você não é abençoado, você certamente será objeto de ruína. E se eu disser que você é abençoado, por certo você não será destruído. Só estou dizendo agora que você é o descendente de Moabe. Eu não disse que você seria destruído. Simplesmente acontece que os descendentes de Moabe foram amaldiçoados e são um tipo de humanidade corrupta. O pecado foi mencionado anteriormente. Não são todos vocês pecaminosos? Não foram todos os pecadores corrompidos por Satanás? Todos os pecadores não desafiam a Deus e se rebelam contra ele? Os que desafiam a Deus não são objetos de maldição? Todos os pecadores não devem ser destruídos? Nesse caso, quem pode ser salvo entre os que são de carne e sangue? Como podem vocês ter sobrevivido até hoje? Vocês se tornaram negativos porque são os descendentes de Moabe. Vocês não contam também como humanos que são pecadores? Como perduraram até este dia? Quando perfeição é mencionada, vocês se alegram. Vocês ouviram que devem experimentar a grande tribulação e pensam que isso é ainda mais abençoado.
Pensam que, por meio da tribulação, vocês podem se tornar vencedores, e isso é ainda mais a grande bênção de Deus e a sua grande exaltação de vocês. Quando Moabe é mencionado, irrompe tumulto entre vocês. Adultos e crianças sentem uma tristeza indizível, e o coração de vocês se enche de angústia. Todos vocês lamentam ter nascido. Vocês não compreendem o significado da razão pela qual esta etapa da obra é realizada nos descendentes de Moabe. Vocês só sabem buscar um status elevado e regridem quando acham não ter esperança alguma. Quando perfeição e o destino futuro são mencionados, vocês ficam felizes. Sua fé em Deus é para ganhar bênçãos e para que vocês possam ter um bom destino. Algumas pessoas estão apreensivas agora por causa do seu status. Por terem baixo valor e baixo status, elas então não desejam buscar serem aperfeiçoadas. Primeiro foi falado sobre a perfeição, e depois uma menção foi feita aos descendentes de Moabe. Então as pessoas negaram a senda de perfeição mencionada anteriormente. Isso ocorre porque, do início ao fim, vocês nunca souberam o significado dessa obra, nem se importam com seu significado. Sua estatura é pequena demais, e vocês não conseguem suportar nem a mais ligeira perturbação. Quando veem que seu próprio status é inferior demais, vocês se sentem negativos e não têm fé para continuar buscando. As pessoas simplesmente consideram a obtenção de graça e o desfrute da paz como símbolos da crença em Deus e a busca de bênçãos como base dessa crença em Deus. Pouquíssimas pessoas procuram conhecer a Deus ou buscam uma mudança em seu caráter. A crença das pessoas em Deus visa a fazer com que Deus lhes dê um destino adequado e lhes conceda toda a graça sob o sol, a fazer de Deus seu servo, a fazer com que Deus mantenha com elas um relacionamento pacífico e amistoso e com que nunca haja conflito entre ele e elas. Isto é, a crença delas em Deus exige que Deus prometa satisfazer todas as suas demandas, lhes conceda qualquer coisa pela qual orem. Como diz na Bíblia, escutarei todas as suas orações. Elas exigem que Deus não julgue ninguém, nem lide com ninguém, pois Deus é sempre o bondoso Salvador Jesus, que mantém um bom relacionamento com as pessoas em todo momento e todo lugar. Aqui está a maneira como as pessoas acreditam em Deus. Simplesmente fazem exigências a Deus de forma desavergonhada, crendo que sejam elas rebeldes ou obedientes, Deus concederia tudo a elas cegamente. Elas simplesmente juntam dívidas de Deus continuamente, crendo que Ele deve retribuir a elas sem qualquer resistência, e mais ainda, pagar em dobro. Elas acham, quer Deus tenha obtido alguma coisa delas, quer não, que Ele só pode ser manipulado por elas, e que Ele não pode orquestrar pessoas arbitrariamente, e muito menos revelar às pessoas sua sabedoria e seu justo caráter, que permaneceram ocultos durante muitos anos, sempre que Ele desejar e sem a permissão delas. Elas simplesmente confessam seus pecados a Deus, crendo que Deus apenas as absolveria, que Ele não se cansaria de fazer isso, e que isso continuará eternamente. Elas simplesmente mandam em Deus, crendo que Ele só lhes obedece, porque está registrado na Bíblia que Deus não veio para ser servido pelos humanos, mas para servi-los, e que Ele está aqui para ser o servo deles. Não é assim que vocês sempre creram? Quando não conseguem ganhar nada de Deus, vocês querem fugir, e quando não compreendem alguma coisa, vocês ficam tão ressentidos e chegam até a proferir ofensas de todo tipo. Vocês simplesmente não permitem que o próprio Deus expresse plenamente a sua sabedoria e maravilha, mas em vez disso, vocês só querem desfrutar de sossego e conforto temporários. Até agora, a atitude de vocês em sua crença em Deus tem sido as mesmas velhas visões.
Se Deus lhes mostra só um mínimo de majestade, vocês ficam infelizes. Vocês veem agora como exatamente é a sua estatura? Não pensem que vocês são todos leais a Deus, quando, na verdade, suas velhas visões não mudaram. Quando nada lhe acontece, você acha que tudo está indo bem e ama a Deus nas maiores alturas. Mas quando algo insignificante lhe acontece, você cai no Hades. Isso é você sendo leal a Deus? Se a etapa final da obra de conquista começasse em Israel, a obra de conquista não faria sentido. A obra é mais significativa quando feita na China e quando feita em vocês. Vocês são as pessoas mais baixas, as pessoas de menor status. Vocês são as pessoas no nível mais baixo desta sociedade e as que menos reconheceram Deus no princípio. São as pessoas que mais se afastaram de Deus e as que foram prejudicadas mais severamente. Porque esta etapa da obra é somente pelo bem da conquista, não é mais apropriado escolher vocês para testemunharem o que está por vir? Se o primeiro passo da obra de conquista não fosse para ser feita em vocês, então se tornaria difícil levar adiante a obra de conquista que está por vir, pois a obra de conquista que seguirá alcançará resultados baseados no fato de essa obra estar sendo feita hoje. A obra de conquista de hoje é apenas o início da obra de conquista como um todo. Vocês são o primeiro grupo a ser conquistado. São os representantes de toda a humanidade que é conquistada. Se houver alguém que realmente tem entendimento, essa pessoa verá que toda a obra feita por Deus hoje é grandiosa. Que Deus não só permite que as pessoas reconheçam a sua própria rebeldia, Ele também revela o status delas. O propósito e significado de suas palavras não é tornar as pessoas negativas nem as levar a cair. É para que elas possam ganhar revelação e ser salvas por meio de suas palavras. É para despertar o espírito do homem através de suas palavras. Desde o momento da criação do mundo até agora, o homem sempre viveu sob o império de Satanás, sem saber que há um Deus e sem acreditar que há um Deus. O fato de essas pessoas poderem ser incluídas na grande salvação de Deus e poderem ser grandemente elevadas por Deus realmente mostra o amor de Deus. Todos os que realmente compreendem hão de crer nisso. E quanto àqueles que não têm tal conhecimento? Eles dirão: "Ah, Deus disse que somos os descendentes de Moabe. Ele disse isso com suas próprias palavras. Podemos mesmo assim ainda obter um bom resultado? Quem nos fez descendentes de Moabe? Quem nos levou a desafiá-lo tanto anteriormente? Deus veio para condenar-nos. Você não vê como Deus sempre nos julgou desde o início? Por termos desafiado Deus, nós deveríamos ser castigados dessa forma. Essas palavras são corretas? Hoje Deus os julga, os castiga e os condena, mas saiba que a sua condenação é para que você possa se conhecer. Condenação, maldição, julgamento, castigo, tudo isso é para que você se conheça, para que seu caráter possa mudar e, além disso, para que você possa conhecer seu valor e ver que todas as ações de Deus são justas e de acordo com seu caráter e as necessidades de sua obra, que Ele opera de acordo com seu plano para a salvação do homem, e que Ele é o Deus justo que ama o homem e salva o homem, julga e castiga o homem. Se você sabe apenas que é de status inferior e que é corrupto e desobediente, mas não sabe que Deus deseja deixar clara a sua salvação mediante o julgamento e o castigo que hoje Ele faz em você, você não tem como experimentar e muito menos é capaz de seguir adiante. Deus não veio para matar nem para destruir, mas para julgar, amaldiçoar, castigar e salvar. Antes da conclusão de seu plano de gestão de 6.000 anos, antes de Ele expor o fim de cada categoria de homens, a obra de Deus na terra é para o bem da salvação.
é toda para tornar aqueles que o amam totalmente completos e trazê-los para a submissão ao seu domínio. Não importa como Deus salva pessoas, tudo é feito levando-as a se libertar de sua velha natureza satânica. Isto é, Deus as salva fazendo com que elas busquem a vida. Se não buscarem a vida, elas não terão como aceitar a salvação de Deus. A salvação é obra do próprio Deus, e a busca de vida é algo que todo homem deve possuir para aceitar a salvação. Aos olhos do homem, salvação é o amor de Deus, e o amor de Deus não pode ser castigo, julgamento e maldição. Salvação deve conter amor, compaixão e, ademais, as palavras de consolo, bem como deve conter as ilimitadas bênçãos concedidas por Deus. As pessoas creem que, quando Deus salva o homem, Ele o faz tocando-o e fazendo com que Ele lhe entregue o coração por meio de suas bênçãos e sua graça. Ou seja, seu tocar o homem é sua salvação dele. Esse tipo de salvação se dá por fazer um acordo. Só quando Deus lhe conferir 100 vezes mais, o homem virá a se submeter diante do nome de Deus e se esforçar para fazer o bem por ele e trazer-lhe glória. Essa não é a vontade de Deus para a humanidade. Deus veio operar na terra para salvar a humanidade corrupta. Não há falsidade nisso. Não fosse assim, ele certamente não teria vindo fazer sua obra em pessoa. No passado, seu meio de salvação foi mostrar extremo amor e compaixão, tanto que ele deu tudo de si a Satanás em troca pela humanidade inteira. Hoje em nada se parece com o passado. Hoje a salvação de vocês ocorre no tempo dos últimos dias, durante a classificação de todos conforme a espécie. O meio de sua salvação não é amor nem compaixão, mas castigo e julgamento a fim de que o homem possa ser salvo de forma mais completa. Assim, tudo o que vocês recebem é castigo, julgamento e golpes implacáveis. Mas saibam que nesses golpes impiedosos não há a mais ligeira punição. Saibam que, independentemente de quão duras sejam as minhas palavras, o que os sobrevém é apenas algumas palavras que lhes parecem sumamente cruéis. E saibam que, independentemente de quão grande seja a minha ira, o que sobrevém a vocês ainda são palavras de ensinamento. E eu não tenho intenção de feri-los nem de causar-lhes a morte. Tudo isso não é um fato? Saibam que hoje, quer se trate de julgamento justo ou de refinamento e castigo implacáveis, tudo é para o bem da salvação. Independentemente de hoje haver ou não a classificação de todos conforme a espécie ou a exposição das categorias do homem, todas as declarações e obra de Deus são para salvar aqueles que realmente amam a Deus. O julgamento justo visa a purificar o homem. O refinamento implacável visa a limpar o homem. Palavras duras ou castigos visam a purificar e são para o bem da salvação. Portanto, o método de salvação de hoje é distinto daquele do passado. Hoje, o julgamento justo os salva e é um bom instrumento para classificar cada um de vocês conforme a espécie, e o castigo impiedoso lhes traz a suprema salvação. O que vocês têm a dizer em face desse castigo e julgamento? Não desfrutaram da salvação do início ao fim? Vocês viram Deus encarnado e perceberam sua onipotência e sua sabedoria. Além disso, vocês têm experimentado repetidos golpes e disciplina. Mas não receberam também graça suprema? Não são suas bênçãos maiores que as de quaisquer outros? Suas graças são mais fartas do que a glória e as riquezas desfrutadas por Salomão. Pensem nisto. Se minha intenção ao vir fosse condená-los e puni-los e não salvá-los, seus dias poderiam ter durado tanto? Poderiam vocês, esses seres pecaminosos de carne e osso, ter sobrevivido até hoje? Se fosse só para puni-los,
por que teria eu me tornado carne e embarcado em tamanho empreendimento? Punir vocês, meros mortais, não poderia ser feito simplesmente ao pronunciar uma única palavra? Eu ainda precisaria destruir vocês depois de condená-los de propósito? Vocês ainda não acreditam nessas minhas palavras? Poderia eu salvar o homem só por meio de amor e compaixão? Ou poderia eu valer-me apenas da crucificação para salvar o homem? Meu caráter justo não é mais conducente a tornar o homem completamente obediente? Não é mais apto para salvar o homem completamente? Embora minhas palavras possam ser severas, todas são ditas para a salvação do homem, pois só estou falando palavras e não punindo a carne do homem. Essas palavras fazem o homem viver na luz, saber que a luz existe, saber que a luz é preciosa e, ainda mais, saber quão benéficas elas são para ele e saber que Deus é salvação. Ainda que eu tenha dito muitas palavras de castigo e julgamento, elas não foram de fato aplicadas a vocês. Vim fazer a minha obra, dizer minhas palavras, e embora possam ser severas, elas são ditas em julgamento da corrupção e da rebeldia de vocês. O propósito de eu fazer isso permanece para salvar o homem do império de Satanás. Usar minhas palavras para salvar o homem. Meu propósito não é fazer mal ao homem com minhas palavras. Minhas palavras são severas para que os resultados possam ser alcançados de minha obra. Somente operando dessa forma é que o homem poderá conhecer a si mesmo e se libertar de seu caráter rebelde. O maior significado da obra das palavras é permitir que as pessoas ponham a verdade em prática depois de a terem compreendido, alcancem mudanças em seu caráter e adquiram o conhecimento de si mesmas e da obra de Deus. Somente um meio de operar através da fala pode capacitar a comunicação entre Deus e o homem. Somente palavras podem explicar a verdade. Operar dessa forma é a melhor maneira de conquistar o homem. Salvo a declaração de palavras, nenhum outro método é capaz de dar ao homem uma compreensão mais clara da verdade e da obra de Deus, e assim, na etapa final de sua obra, Deus fala ao homem de modo a lhe revelar todas as verdades e mistérios que ele não entende, permitindo-lhe ganhar de Deus o verdadeiro caminho e a vida, e com isso, satisfazer a vontade de Deus. O propósito da obra de Deus no homem é que ele possa satisfazer a vontade de Deus, e tudo é feito para salvar o homem. Portanto, durante o tempo de sua salvação do homem, ele não faz a obra de puni-lo. Durante o tempo da salvação do homem, Deus não pune o mal, não recompensa o bem, nem revela os destinos para todas as diferentes espécies de pessoas. Em lugar disso, somente após a etapa final da sua obra estiver completa, ele então fará a obra de punir o mal e recompensar o bem, e só então revelará o fim de cada uma das diferentes espécies de pessoas. Os que são punidos serão aqueles que realmente são incapazes de serem salvos, ao passo que os que são salvos serão aqueles que tiverem obtido a salvação de Deus durante o tempo de sua salvação do homem. Durante o período da obra de salvação de Deus, todos os que podem ser salvos serão salvos ao limite extremo, e nenhum deles será descartado, pois o propósito da obra de Deus é salvar o homem. Todos aqueles que, durante o tempo da salvação do homem por Deus, são incapazes de alcançar uma mudança em seu caráter, todos aqueles que são incapazes de obedecer a Deus completamente, se tornarão todos objetos de punição. Essa etapa da obra, a obra das palavras, revela ao homem todos os caminhos e mistérios que ele não compreende, para que o homem possa compreender a vontade de Deus e as exigências de Deus ao homem, de modo que possam ter condições de pôr as palavras de Deus em prática e alcançar mudanças em seu caráter. Deus usa apenas palavras para fazer sua obra, e não pune pessoas por serem um pouco rebeldes,
porque agora é o tempo da obra de salvação. Se todos os rebeldes fossem punidos, ninguém teria a oportunidade de ser salvo. Todos seriam punidos e cairiam no Hades. O propósito de as palavras julgarem os homens é permitir que eles conheçam a si mesmos e obedeçam a Deus. Não é para que sejam punidos por meio do julgamento das palavras. Durante o tempo da obra das palavras, muitas pessoas exporão sua rebeldia e provocação e exporão sua desobediência ao Deus encarnado. Todavia, Ele não punirá todas essas pessoas por essa razão. Em vez disso, apenas lançará fora aquelas que são totalmente corruptas e não podem ser salvas. Ele entregará a carne dessas pessoas a Satanás e, em alguns poucos casos, dará fim à sua carne. Aquelas que restarem continuarão a seguir e a experimentar tratamento e poda. Se enquanto seguirem, elas ainda não conseguirem aceitar tratamento e poda e se tornarem cada vez mais degeneradas, então essas pessoas terão perdido a sua chance de salvação. Toda e cada uma das pessoas que tiver aceitado a conquista pelas palavras terá ampla oportunidade de salvação. A salvação por Deus de cada uma dessas pessoas mostrará a sua extrema leniência, o que significa que lhe será mostrada a suprema tolerância. Desde que as pessoas retornem da senda errada, desde que possam se arrepender, Deus lhe dará a oportunidade de obterem sua salvação. Quando as pessoas se rebelam contra Deus pela primeira vez, Deus não tem desejo de matá-las, mas faz tudo o que pode para salvá-las. Se alguém realmente não tiver espaço para a salvação, Deus o lançará fora. Deus tarda a punir alguém porque Ele quer salvar todos aqueles que podem ser salvos. Ele julga, ilumina e guia as pessoas somente com palavras e não usa um bastão para matá-las. Usar palavras para salvar pessoas é o propósito e o significado da etapa final da obra.